Olá, seja bem-vindo ao Luciane TI na Europa. E hoje eu vou contar para vocês a minha história de como que eu conquistei uma carreira internacional. A minha história é bem longa, então vou procurar falar as principais partes primeiro de que eu separei para quem quer conquistar uma carreira internacional de TI na Europa, assim como eu fiz, tá bem? Então, a minha história ela começou antes de vir, há 10 anos atrás. Mas eu vou começar contando ela onde ela realmente se concretizou. Então, ela começou quando eu tomei a decisão. Então, um certo dia eu já tinha essa vontade de vir para a Europa e eu posterguei essa vontade, esse sonho, até que foi o momento certo e eu estava mais preparada e eu foi no Natal, eu me lembro que eu decidi, eu falei, eu quero ainda conquistar esse sonho e eu acho que agora esse é o momento. Eu tinha alguns amigos que moravam aqui em Portugal, então eu liguei para essa minha amiga e aí eu falei, tô pensando em me mudar para Portugal, o que você acha? Ela fala, nossa, ó, falou, ótima ideia, venha, eu te ajudo, né? Venha, acho que você tem que vir mesmo. E ela tinha feito o processo, acredito que fazia um ou 2 anos por aí. A partir de então, eu comecei a pensar melhor na ideia e comecei a me preparar para isso. Então, eu separei para vocês 3 estágios, que é o que eu falo na minha mentoria. O que eu explico na minha mentoria, para quem quer vir mais rápido para Portugal ou para a Europa. Então eu separei em 3 estágios. O primeiro é você fazer toda a preparação, o segundo é a parte da candidatura e o terceiro é a parte de imigração. Então, quando eu tomei a decisão, imediatamente comecei a ver os vistos, ver a documentação e comecei a verificar as vagas e montar o meu perfil profissional. Então, a primeira parte da preparação eu separo também em 3 partes, que é toda a parte de documentação de visto. Então, eu estou contando a história sobre o que aconteceu comigo, como foi a maneira mais rápida de eu vir para a Europa, de eu realmente conseguir aquilo que eu queria, tá bem? Então, a parte da preparação eu separei em 3 também, que é parte de visto e documentação, porque são muitos papéis, você tem que entender detalhe por detalhe quando você chega aqui, o que você tem que fazer na imigração, porque tudo pode acontecer. Então, é muito bom que a gente se planeje muito bem antes, tá? Então, a primeira etapa da preparação foi a documentação e o visto. Segunda etapa é o estudo de uma língua, que se você tiver o inglês e você vai para o país que você vir, tente aprender a língua nativa do país, tá? E aqui em Portugal, você acha que o português é igual, mas não é. Então, tente aprender a língua nativa, o português de Portugal, que é totalmente diferente. Tente aprender a dicção, a escrita, as palavras, porque se você quer trabalhar neste país, você vai precisar usar palavras e você vai estar concorrendo com pessoas que vivem no país e que automaticamente já utilizam, já escrevem, já falam essas palavras de pessoas nativas. Então, segunda fase ali da preparação, eu coloquei o estudo da língua nativa, tá bem? E a terceira é o perfil profissional. Então, é toda a parte de construção do seu currículo, do seu perfil profissional, né? Para mim, a chave principal é o LinkedIn, mas hoje existem outros. Então, transformar tudo isso em inglês, pensar em tudo isso, tem toda uma estrutura que você precisa fazer para destacar todo o seu percurso, tá? Isso eu estou falando, no meu caso, a minha história de uma pessoa que já tem uma carreira de tecnologia. No momento que eu decidi, eu estava fora do mercado, mas antes disso, eu já tenho mais de 10 anos de carreira. Então, este é um caso específico meu que eu segui esses passos. Então, são esses 3 passos principais para a preparação. Porque, assim, do dia que eu decidi, que foi dezembro, em março, eu vim. Então, foi muito rápido.
tá? Então eu estou falando passos para quem quer ir rapidamente fazer imigração e ter uma carreira internacional e pronto. Mas depois que eu cheguei aqui, eu não vim empregada, então depois que eu cheguei aqui foram mais em torno de 3 meses para eu conseguir um emprego, tá bem? Mas se você já vem bem orientada, planejada, se você tem uma pessoa que já está aqui te orientando, né? Você pode encurtar esse tempo, porque eu demorei 6 meses, mas pode ser que você faça em um tempo mais rápido. Então, a segunda parte, que é a candidatura, eu também separei em três partes. Porque a primeira é a concretização do visto. Então, existe o visto para procura de trabalho. E você vem e em 3 meses você precisa procurar um trabalho e aí transformar o seu visto. Ou você consegue o trabalho e depois você solicita o visto. Aí você precisa de uma empresa que seja o seu sponsor, né? E que te ajude em todo esse processo de documentação e de imigração. Penso eu que este é um processo mais difícil, não é impossível, existe, porque a empresa precisa se responsabilizar pelo profissional e tem algumas leis que o profissional precisa ficar contratado por 1 ano com aquela empresa, precisa ter um vínculo, né? Porque a empresa, ela gastou um valor ali para fazer toda a sua imigração, ela investiu nesse profissional, então não é muito correto que você faça toda essa imigração e dias depois você parta para outra empresa. Então é bom que você entenda que é todo um processo burocrático para a empresa também, que você realmente faça um contrato, um acordo com aquela empresa. Você está prestando serviços e a empresa está te ajudando nesse processo de imigração. Então é uma troca, porque eu já vi muitos casos que existem de brasileiros que acabam se aproveitando desses benefícios das empresas e algumas empresas trancam as portas por causa disso. Então, para a gente ficar muito atento, não só isso, né? Brasileiros que aguardam um visto, eles vêm e ficam viajando e acabam que não trabalham, né? Não respeitam o contrato. Para a gente se atentar muito bem a isso. Eu prefiro a forma de você vir em busca de trabalho e chegar aqui, mas eu não sei dizer se isso está ainda aberto. Então, o visto, o planejamento da mudança, a preparação, né, a data, a compra da passagem, a reserva financeira, o início de busca por vagas. Aqui você precisa fazer todo um estudo também, né? Pode ser que você já tenha, é importante que você já tenha trabalhado um pouquinho, que você venha. Eu prefiro que já vir com uma bagagem, uma carreira, né, uma experiência já profissional, pelo menos 1 ano. Então, se você já tem uma experiência profissional, então fica mais fácil para você conseguir uma vaga. Então, de acordo com aquilo que você já trabalhou, então você vai em busca das vagas apropriadas para os seus estudos, os seus conhecimentos e as suas habilidades e as suas experiências profissionais. E assim, é muito bom ter em mente o que você cooperou em cada empresa. Todo esse processo de aplicação das vagas, preparação do seu LinkedIn e de envio dos currículos e o início das entrevistas, tá bom? Essa é a parte da candidatura. E a terceira é a imigração. Se você vai vir para procurar um emprego aqui, então não importa você conseguir uma vaga. Você vai vir e você teria 3 meses aqui para conseguir uma oportunidade de trabalho. E dessa parte de imigração, poderia ser um emprego concretizado, né? O contrato, toda aquela burocracia inicial, a documentação daqui, que é o NIF e o NIS, você pode fazer à distância também, mas se você já vem com o visto, né? Então, esses processos são antecipados. A preparação toda para a viagem, né? Então, você entender como que é a viagem, o local que você vai ficar, que pode ser no início um Airbnb, uma locação temporária para você ter tempo de conhecer o lugar, de você verificar se você vai se adaptar naquele local, o que tem em volta, se você vem com a família, como é a escola, né, como que é a estrutura, supermercados. Chegando aqui a gente acha que é tudo muito perto, mas Lisboa é longe de Porto, então você vai se decidir ou você fica em Lisboa ou você fica em Porto.
ou em alguma outra cidade. Muitos brasileiros vêm, tem muitos brasileiros que ficam em Braga, né? Já está se tornando a cidade dos brasileiros, então é importante que você venha, que você conheça os locais e decida em que cidade você vai ficar. Então, é todo esse processo de adaptação cultural, que eu acho interessante a gente começar a estudar as músicas, né, do país, para a gente começar a entender, ouvir no YouTube portugueses falando, entender como é a cultura. Você está chegando, você é um imigrante, está chegando num país, então você precisa estudar a cultura deles, né? E depois que você vai fazer toda essa imigração, né? Você ficou no Airbnb, descobriu uma casa, você pode também fazer esse planejamento antecipado, pode alugar uma casa antecipadamente, mas é um pouco arriscado, então é bom que seja com orientação. E aí que você já tenha um local estabelecido, depois vem o gerenciamento do estresse e do nosso emocional, porque essas mudanças são realmente extremamente difíceis. O primeiro ano é muito difícil, a todo momento o seu mental está te questionando: o que eu estou fazendo aqui? Será que essa foi a melhor decisão? Será que não é melhor eu voltar? Então, o último passo aqui é o gerenciamento do estresse para realmente você saber como lidar com você mesmo, com você e também os seus familiares, principalmente se você tem filhos, né? É muito difícil a adaptação do primeiro ano. Passou o primeiro ano, tudo fica maravilhoso. Mas no primeiro ano eu costumo dizer que o cérebro ele tenta voltar para o passado, né? Trazer recordações, ainda tem vínculos com amigos e que a gente sempre fica se comparando se realmente é a melhor decisão que você tomou. E aí vem os momentos, pode ter os momentos de depressão, de ansiedade, né? Porque você está fazendo uma mudança muito grande na sua vida. Então são esses 3 passos. E recapitulando a minha história, depois que eu decidi em dezembro, que eu liguei para minha amiga, conversei com algumas pessoas do meu convívio, eu morava em Mariporã, em São Paulo, e eu tinha uma casa alugada. Eu não me recordo se eu já estava finalizando o contrato, talvez já estava, entreguei a casa, ficou faltando ainda um mês. Nesse um mês eu fui para casa da minha mãe, fiquei um mês por lá. Eu tive assim que desfazer de todas as minhas coisas, tudo. Acredito que eu deixei uma mala só, então todas as suas roupas, minha vida virou uma mala. Isso é muito difícil, porque eu tinha livros, eu sou apaixonada por yoga, então eu tinha muitos livros de yoga, que era assim o meu norte, aqueles livros, e que eu acabei dando para uma aluna minha. E muitas coisas, pertences meus, que eu tive que me desfazer. Então é muito difícil se desapegar, né? Você tem que se desapegar de tudo, da sua família. É realmente muito difícil a vida virar uma mala e você entrar no avião e sair para um lugar praticamente desconhecido. Mas eu vou fazer em março, eu vou fazer 3 anos que estou aqui e está sendo uma das melhores experiências da minha vida e eu me arrependo muito de não ter vindo antes. Continuando a minha história, eu fiquei um mês ali na minha mãe, né? Pesquisava muito sobre tudo e sobre como que era a imigração, o que ia acontecer no aeroporto. Então eu tinha uma pasta com todos os meus papéis. Algo que foi muito importante, eu ir no cartório, fazer a autenticação de todos os meus documentos, isso é muito importante. Então tem todo um passo a passo que eu ajudo, né, as pessoas que têm esse interesse, principalmente a carteira de motorista. Isso é realmente importante, porque chegando aqui você vai fazer a troca. Eu ainda não fiz a troca minha, mas eu tenho agendamento agora para o dia 10. Então eu vou pegar minha carta europeia, mas eu só pude fazer isto porque eu estudei lá no começo e eu fui nos últimos dias, eu saí correndo e fui atrás de fazer minha carta e deu tempo. E eu ainda conversei porque eu tinha que fazer o exame de vista e eu falei, pelo amor de Deus, eu vou viajar tal dia, e eu consegui. E foi muito importante fazer isso, porque se eu não tivesse feito, eu teria que voltar para o Brasil
para poder fazer essa carta de motorista. Eu posso dirigir aqui, né? Mas é mais importante você trocar pela europeia, que você pode dirigir na Europa inteira. Então, é bom a gente pesquisar sempre, pesquisar sobre tudo, vir muito planejada. Sobre o financeiro, eu acabei investindo, não me lembro mais, foi algum fundo, foi uma maneira de eu guardar o dinheiro. Eu vim com pouquíssimo dinheiro, mas como veio a pandemia, na pandemia eu acabei tendo alguns clientes que eu fazia sites, alguns clientes externos, além do meu trabalho principal. Então eu vim para cá com esses clientes. Então eu fazia sites, trabalhava como social media também. Então eu poderia expandir. Eu também era instrutora de yoga, também poderia dar aula, mas eu tive 3 meses eu consegui um emprego em 3 meses. Eu acabei porque assim, como eu digo, o mental tem que estar muito fortalecido, e como eu não estava acreditando que eu ia conseguir, porque eu estava fora do mercado de trabalho, eu acabei trabalhando como garçonete, porque eu estava desesperada e achei que eu não ia conseguir pagar o meu aluguel. Quando eu cheguei, eu morei em quartos, então por isso que é muito importante a gente se planejar muito bem antes. Porque se não planejar, o começo vai ser difícil, mas assim, em um ano eu me transformei muito. Então, basicamente é isso. Essa foi a minha história, um pouquinho da minha história, tá? Ainda tem a parte que eu decidi há 10 anos atrás, e desses 10 anos atrás, tudo o que aconteceu até eu chegar e tomar a minha segunda decisão. Vou fazer outro vídeo aqui para contar também a minha primeira decisão, porque normalmente quando a gente decide, a gente imagina que o que eu tenho que fazer, né? Eu quero uma carreira internacional. Eu fiquei ali 10 anos, eu cheguei a vir para a Europa. Eu vou contar tudo em detalhes no outro vídeo. Mas nós imaginamos que não é para nós, não estamos preparados, não é o momento, preciso tirar mais certificações, preciso estudar mais, preciso trabalhar mais, preciso falar mais inglês. Então a gente fica imaginando muita coisa. Preciso tirar o IELTS, eu vou estudar, sabe? Então são muitas informações e a gente fica meio que perdido e começa a fazer mil coisas achando que você não está preparado, que não é o momento, que daqui a um ano, vou me preparar para daqui a um ano. Então você fica pensando, colocando muitas tarefas aí. E além do mais, as pessoas à volta às vezes falam é loucura, né? É loucura. Você vai se mudar, o que você vai fazer? E a sua família? Você nunca mais vai ver sua mãe? Então a minha primeira decisão, eu não estava com o meu emocional fortalecido, não acreditava em mim mesma, é um trabalho construtivo. Bem, eu não tinha conhecimento nenhum do que poderia acontecer, mas eu tive todo um passo a passo que eu fiz também, mas mesmo assim fiz várias coisas e mesmo assim ainda não achava que não era pra mim. E não foi, e eu acabei desistindo do meu sonho. Eu desisti. E anos depois apareceu a oportunidade de novo, eu decidi e eu fui. E fui em 3 meses. Tá? Então eu quero contar essa minha história em um outro vídeo para que vocês percebam quantos empecilhos que nós colocamos e que isso são para todos os nossos sonhos, que nós colocamos tantos obstáculos para conquistar um objetivo, porque nós temos medo, nós não confiamos em nós mesmos, nós achamos que não é para nós, que não vai dar certo, que nós não nascemos para isso, que não estamos preparados, que não é o momento, que não vai acontecer. Isso são só obstáculos que nós colocamos na nossa mente. Nós só não atingimos os nossos objetivos por causa de única e exclusivamente a nossa mente. Por causa das histórias que nós contamos para nós mesmos. Então, quando eu consegui vencer esse
primeiro obstáculo, que foi uma transformação que para mim foi o meu encontro com o yoga. Foi uma transformação na minha vida, foram anos que aconteceram. Realmente eu me senti mais fortalecida e quando eu realmente decidi, que foi em dezembro, em março eu estava em Portugal. E eu decidi que ia arrumar um emprego em Portugal na área de tecnologia. Quando eu cheguei, em 3 meses eu consegui. E depois disso, outras coisas que eu fui almejando e elas aconteceram muito rápido. Foi, por exemplo, abrir a minha empresa de tecnologia e assim por diante. Então, por isso que isso é muito especial e eu quero contar num próximo vídeo, para que você não ouça as histórias que a sua mente te conta ou pessoas de fora te contam, que nós podemos conseguir e alcançar todos os objetivos da nossa vida. Para tudo existe um passo a passo, pode ser que demore mais, mas para mim hoje não existe mais o fracasso, só ainda falta, ainda vou conquistar aquilo, né? Ainda falta o que eu preciso para chegar naquele meu objetivo. Então ainda falta mais um pouquinho de tempo, mas eu vou chegar. Então essa foi a mudança que eu tive no meu mental, no meu emocional e que me fez mudar toda a minha vida. Então é isso, este é o passo a passo. Recapitulando, a preparação inicial, a candidatura e a imigração. Para a preparação, toda a documentação para o visto, o estudo de uma língua nativa, primeiro em inglês e depois a língua do país. A construção de todo o seu perfil profissional, tudo isso é para a sua preparação inicial, perfil em inglês. Segundo, o início da candidatura, a concretização do visto, o plano para mudança, a compra da passagem aérea, a reserva financeira e o início da candidatura, das vagas e entrevistas e, por fim, a imigração. Então, você já saber para onde que você vai, país, cidade, zona, aqui se chama zona, o bairro, saber onde você vai ficar no Airbnb, se vai alugar, se vai comprar, se você vai fazer isso antes, se você vai fazer isso depois, se você vai com a família, se você vai primeiro, se a família vai depois, né? Se tem escolas perto. Então, fazer todo esse planejamento, adaptação cultural, né? Como que é aquele país, como que são as pessoas, né? Você está bem fortalecida, porque tudo pode acontecer, você é um imigrante, é como se a gente estivesse reaprendendo a viver, então precisamos chegar com muita humildade, com muita paciência, muita calma. E terceiro, aprender a gerenciar esse emocional e se a gente precisar realmente pedir ajuda mesmo, de um terapeuta ou de terapias alternativas para que você consiga fortalecer ainda mais esse seu emocional e reforçar que realmente foi aquela escolha do momento, foi a escolha certa e que você vai manter nessa escolha pelo menos por 1 ano, né, para você realmente sentir o que é, e depois do 2º ano você refletir, porque no 1º ano seu cérebro vai fazer você voltar para o passado, vai contar uma história para você. E é isso, são esses passos. E aqui estão todas as minhas informações na minha mentoria, e é só me seguir que eu vou continuar mandando mais dicas para vocês.